nós vamos fazer atividades para fixação dos conteúdos. Ou seja, são atividades referentes a conteúdos que vocês já viram, conhecimentos que vocês já adquiriram, e nós vamos fazer as atividades para que vocês consigam, então, aumentar o conhecimento e praticar sobre o assunto. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos. Vamos falar sobre os climas predominantes no território brasileiro e também sobre os tipos de relevo predominantes no território brasileiro. Aí no número 1 está perguntando: quais os climas predominantes no território brasileiro? Vocês vão ver lá na página, deixa eu conferir aqui, meu bem. Lá na página 5 do nosso livro, falando aí sobre os climas, que é a mesma página que você usou como base para o seu trabalho. Vocês lembram que o trabalho de geografia, vocês colocaram os nomes dos estados e fizeram a pintura de acordo aí com a página 5 do seu livro. Então, no Brasil, predominam os climas quentes. E os tipos de clima são clima equatorial, clima tropical semiárido, clima tropical típico, clima tropical úmido e clima subtropical. Então essa já é a resposta aí que você vai colocar no número 1, tá? Os tipos de clima do Brasil. No número 2, eu pedi para vocês me informarem as características de cada um dos tipos de clima do Brasil. Por quê? Cada clima tem a sua característica. Na letra A, eu quero saber as características do clima equatorial. Na letra B, do clima tropical semiárido. Depois do clima tropical típico, do clima subtropical e do clima tropical úmido. Então, de acordo aí com a página 5 do livro, se eu disser para vocês, esse clima apresenta temperatura elevada durante o ano todo. É úmido devido à grande quantidade de chuvas o ano todo. Eu estou falando de qual clima? Equatorial. Equatorial. Então aí no livro tem as características dos climas. Vocês vão então passar para o caderno essas características. E se eu disser para vocês, apresenta temperaturas elevadas o ano todo. As chuvas são escassas e irregulares, tornando o clima seco. Eu estou falando sobre qual tipo de clima? Tropical semiárido. E se nós falarmos do clima que apresenta temperaturas elevadas e tem duas estações bem distintas, que é uma estação chuvosa e uma estação de seca. De qual clima eu estou falando? Tropical típico. Muito bom. E se eu disser para vocês que é influenciado pelos ventos marítimos e apresenta temperaturas elevadas? Clima tropical úmido. Tropical úmido. E se eu disser que ele se caracteriza por chuvas bem distribuídas durante o ano todo e as estações são bem marcadas? No verão, as temperaturas são elevadas e no inverno elas são inferiores. Eu estou falando sobre qual clima? Subtropical. Exatamente. Tia, mas você falou e onde que eu acho? Repetindo, você acha todas as características dos climas predominantes no território brasileiro na página 5 do seu livro de geografia. Então, assim, nós concluímos aí a nossa atividade sobre os climas predominantes no território brasileiro. Nós falamos sobre isso no início do bimestre. Nós fizemos um trabalho falando sobre os climas, né? Vocês viram aí os tipos de clima. E nós fizemos essa atividade hoje. Agora, além dos climas predominantes no território brasileiro, nós vamos falar sobre os tipos de relevo predominantes no território brasileiro. Lá na página 16 do seu livro, tem lá. O relevo é um dos elementos naturais que compõem as paisagens terrestres. Digam para mim
Quais os tipos de relevo predominantes no território brasileiro? Planaltos, planícies e depressões. Exatamente. Planaltos, planícies e depressões são os tipos de relevo predominantes no território brasileiro. Na próxima atividade, eu pedi que vocês me informem as características de cada um dos tipos de relevo do Brasil. Então, vocês vão ver que o planalto tem um tipo de característica, a planície tem outro e as depressões têm outras características. Vocês vão lembrar que essa não é a primeira vez que vocês escutam falar de relevo, correto? Vocês escutaram no começo do bimestre, mas vocês também já escutaram falar sobre isso anteriormente. Então vamos lá. Digam para mim qual é o tipo de relevo que apresenta a forma mais baixa que as áreas vizinhas. Tem superfície plana e gasta pela ação dos ventos, da água e rebaixamento do terreno. Depressões. Qual é o tipo de relevo? Depressões. Depressões, exatamente. Vocês vão ver aí na página 16 as características dos tipos de relevo e nós acabamos de falar sobre as depressões. E se eu disser para vocês que esse tipo de relevo apresentam superfícies irregulares e onduladas, geralmente elevadas em relação ao nível do mar. Eu estou falando sobre qual tipo de relevo? Planalto, quando ele é elevado ao nível do mar, ou seja, quando ele é irregular, quando ele é ondulado. Não é reto. Isso aí. E planície apresenta a forma de relevo plana, ou seja, extensa, com baixas altitudes acima do nível do mar. Então, se eu falar de planalto, ele não é reto, como o colega falou, ele é irregular, ele é ondulado em relação ao nível do mar. A planície, o próprio nome já diz, planície é plano, é extenso. E as depressões, eles são mais baixas em relação ao nível do mar. Tudo bem? Então, temos aí assim a finalização também da atividade sobre relevo. Então, para fixar, quais os climas predominantes no território brasileiro? Ih, não estou ouvindo. Quais os climas predominantes no território brasileiro? Exatamente. Clima equatorial, clima tropical semiárido, clima tropical típico, clima subtropical e clima tropical úmido. E quais são os tipos de relevo predominantes no território brasileiro? Exatamente. Então, para encontrar as características de cada um dos tipos de relevo e também de clima, para o clima você vai usar a página 5 do seu livro didático e para os relevos, os tipos de relevo, vocês vão utilizar a página 16. Tá tudo aí, ó. Planalto, planície e depressões. E lá, na página 5, também, todos os tipos de relevo com as suas determinadas características. Tudo bem? Assim nós vamos concluindo a aula de hoje. Não se esqueçam que essa semana é que vocês entregam os trabalhos, tá bom? Então volta lá na aula do vídeo explicativo que a tia deixou como trabalho do segundo bimestre e você vai anexar as fotos do seu trabalho lá para eu poder visualizar, verificar e somar as notas. Tudo bem? Um grande beijo, um grande abraço, faça a sua atividade com muita atenção e assim que concluir, me envie as fotos aqui pelos anexos da nossa plataforma. Um grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.